Aqui agora para conversar com a gente. Olha só, na frente do CT, ontem a Leila deu uma entrevista coletiva bem firme, né, Estela? Traz as informações aí pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Tudo bem, lindona? É isso mesmo. O caso de racismo sofrido pelo jogador Luigi segue repercutindo aqui na academia de futebol. Ontem, a Leila Pereira veio dar um pronunciamento aqui no CT, um pouco antes da apresentação do Vitor Roque. Ela falou sobre o caso de racismo, falou também sobre o documento que o Palmeiras enviou à Conmebol pedindo a exclusão do clube do Cerro Porteño, do clube paraguaio, assim como também fez a CBF. E, além disso, falou da importância dos clubes brasileiros se unirem, já que somos nós que sofremos muito com casos frequentes de racismo, principalmente em competições feitas pela Conmebol. Então ela falou um pouco sobre isso, a importância dos clubes se unirem para esse feito. Vamos ouvir. Não esqueçam que a Libertadores, nos últimos anos, a hegemonia são de clubes brasileiros. Então nós temos que mostrar essa nossa força também nos bastidores, também direcionando como devem ser os regulamentos, como devem ser as punições. Mas, sem dúvida nenhuma, é esse o nosso trabalho, tá? Em conjunto, determinarmos regras pesadas que, se forem burladas, os clubes não participarão das competições. Logo depois do pronunciamento da presidente Leila Pereira, ela falou também, ela apresentou, na verdade, o tão esperado camisa 9 pela torcida palmeirense, Vitor Roque, que hoje de manhã fez o terceiro treino dele aqui na academia de futebol e pode ser novidade para o jogo de segunda-feira, viu, Gabi? Que, além disso, o técnico Abel Ferreira pode ter o retorno do Gustavo Gomes e do lateral esquerdo Piquerez, que retornam de lesão, além do Murilo, zagueiro também, que retorna de suspensão, viu, Gabi? Não há como negar que Palmeiras e São Paulo fazem um dos clássicos mais equilibrados do futebol brasileiro. Pelas contas do Verdão, o tricolor leva vantagem de uma vitória no retrospecto. Já na estimativa são paulina, a vantagem é alviverde, também de uma vitória. Mas a história muda de figura quando o assunto é mata-mata, ou no caso do clássico de segunda-feira, apenas mata. Em duelos eliminatórios, a superioridade do São Paulo é imensa, 17-5, que se estende para o Paulistão, 7-2. Para muitos torcedores, a rivalidade começou a crescer nos anos 40, quando os dois gigantes dividiram praticamente todos os títulos disputados naquela década. E seguiu com várias partidas polêmicas, algumas inclusive repercutem até os dias atuais. A gente vai falar de uma que aconteceu aqui no estádio do Morumbi e valeu pela última rodada do Campeonato Paulista de 1971. Palmeirenses reclamam até hoje da anulação deste gol de Leivinha, que, segundo o árbitro Armando Marques, teria tocado com a mão na jogada. O tricolor, que jogava pelo empate, venceu e levantou a taça. Aliás, embora tenham protagonizado mais de 350 clássicos, os rivais fizeram apenas 4 finais diretas, com 3 títulos do tricolor e 1 do Verdão. Na primeira, o São Paulo levantou o Paulista de 1992, após vitória por 2-1. Em 2021, o time do Morumbi saiu de uma fila de 9 anos vencendo por 2-0 e ganhando o estadual. Somos um time muito grande. Somos uma equipe de 20 milhões de pessoas. No ano seguinte, festa verde com a goleada de 4-0 na decisão. Isto é muito emocional, isto é muito do lado da crença e hoje os nossos torcedores foram absolutamente extraordinários, absolutamente importantes. E na Supercopa de 2024, comemoração São Paulina nos pênaltis após empate no tempo normal. Aqui é coração, cara. São Paulo, esse time aí é muito coração. Curiosamente, o tricolor vem sendo uma pedra no sapato nesta era vitoriosa do técnico Abel Ferreira à frente do Palmeiras. Ele só foi comemorar uma vitória em sua 7ª partida contra o rival. Em 2021, celebrou a vaga palmeirense para a semifinal da Libertadores dentro do Allianz. O passado dá-nos responsabilidade. Trabalhamos no presente para que o nosso futuro seja melhor. Mas Abel também sofreu bastante com 2 eliminações seguidas na Copa do Brasil. Em 2022, o Palmeiras vencia por 2-0, diferença que bastava para avançar às quartas de final. Poderia ter aumentado com Rafael Veiga, que isolou a bola na cobrança de pênalti. Logo depois, outro pênalti foi marcado neste lance envolvendo Caleri com auxílio do VAR.
contestado até hoje pelos palmeirenses inconformados com a não checagem de um possível impedimento do argentino na origem da jogada. O São Paulo diminuiu, levou a decisão para as penalidades máximas e fez a festa. Em 2023, o tricolor repetiu o feito, desta vez nas quartas de final. Eliminou o Verdão novamente no Allianz com vitória por 2-1 de virada, 3-1 no placar agregado. Para falar, claro, de muito futebol por aqui, ele já está aqui comigo. Bom dia! Andrei Matos, bom dia, Andrei. Tudo bem, dona Kalinka? Bom dia para você, para quem está nos acompanhando aqui em São Paulo. Se você quer equilíbrio, você quer esse jogo, né, Kalinka? A gente viu ali na matéria do Rosenberg todo, né, esse histórico, todo esse clássico, tudo que traz junto para esse jogo aí é muito equilíbrio, né, entre Palmeiras e São Paulo. Um jogo que, de fato, tem aí um histórico, né, que os dois times conseguem olhar pontos positivos e pontos negativos, mas na hora da somatória de tudo, é só uma vitóriazinha a mais no confronto, cara. É muita coisa de equilíbrio entre eles, né, cara? Olha, tem uma coisa nova, vamos colocar nova nesse espetáculo todo, que aí vive martelando Federação Paulista de Futebol, tá sempre martelando, tá sempre pedindo. E aí tem um negocinho, um temperinho a mais para esse equilíbrio, que para manter o equilíbrio dentro de campo, na hora de comemorar os gols também, viu? Você tá falando de equilíbrio. Tem muito a ver com torcida isso, tem muito a ver com respeito com o time, com o mandante do jogo. E a ideia da Federação Paulista é pedir realmente esse respeito para não ter aquela famosa voadora nas bandeirinhas. André, o que você acha disso? A gente teve, né, esse fenômeno, né, das voadoras na bandeirinha num clássico, inclusive, diante, né, entre Palmeiras e São Paulo lá no Allianz. O Yuri Alberto do Corinthians também já teve aí a sua participação. Já fez muito. O Luciano é o cara, né, que acabou lançando essa polêmica por aí. Cara, eu acho que a federação e os clubes teriam coisas mais importantes para se preocupar, né, diante aí dentro do campo, dentro do campeonato, questões, né, do jogo e de fora do jogo. Porém, essa semana, né, um presidente de uma das torcidas organizadas do Palmeiras fez um vídeo alertando e ameaçando, falando que se tiver algum tipo, né, de chute, de agressão à bandeirinha do Palmeiras, que essa torcida organizada iria invadir o campo, iria, né, ocupar o campo e sentar ali para evitar que a partida continuasse. Então, por isso até essa recomendação da federação aqui em São Paulo. Eu acho, né, muito ruim para o campeonato, eu acho muito ruim para o jogo que a gente vá com esse clima. Tudo bem, o chute na bandeirinha, ele é desnecessário, mas essa preocupação e essa ameaça vindo de fora é pior ainda. Eu acho que o campeonato, a federação e os clubes teriam outras preocupações maiores do que fazer esse tipo de recomendação e se preocupar com esse tipo de coisa, cara. Olha, falando em recomendações maiores, eu acho que já vale a gente entrar no nossa partida, de como esses times estão se preparando e, claro, sobre tudo que aconteceu que envolve também o Palmeiras esta semana. A gente vai ver, então, agora a matéria de como esses clubes estão realmente se preparando e depois a gente volta para comentar justamente assuntos importantes que aí sim que a federação devia estar palpitando, deveria estar cobrando. Exato. E a gente está aqui acompanhando, sim, trazendo as últimas informações para você. Se não pegou ainda, a gente está falando sobre casos de racismo, viu? A gente já volta para falar melhor sobre isso. Em um clássico como esse, até o palco do jogo é polêmico. O duelo entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulista será na Arena Alviverde. A gente contra o Palmeiras, contra os estádios sintéticos. Acho que eu, particularmente, falando por mim, é a primeira vez que eu tô começando a jogar no gramado sintético. Na Europa não jogava, na China não tinha. Então, e tô vendo que os jogadores estão sofrendo. Acho que os dois jogos que teve no gramado sintético, esse contra a Portuguesa e contra o Palmeiras, eu acabei não jogando muito. Então, eu vi que os companheiros, o próprio Alisson, que sofreu com o tornozelo dele. Então, a gente espera ter gramado, também ter um gramado melhor. Eu já tô acostumado a jogar em gramado sintético. Joguei 2 anos no Atlético. E para mim não vai ser novidade e prefiro um gramado bom, sintético, do que um natural ruim. As opiniões não mudam a realidade. A bola vai rolar no sintético e valendo vaga na final da competição. É jogo decisivo, bom para o São Paulo, que em 22 partidas de mata-mata contra o Palmeiras saiu vitorioso 17 vezes. Já conheço essa rivalidade faz tempo e realmente nos últimos anos eu mesmo de longe acompanhei sim os jogos decisivos. Palmeiras e São Paulo sempre enfrentavam no mata-mata e a gente sabe como que é esse jogo. É um jogo que é difícil, é um jogo que é muito equilibrado, independente de onde seja, se é no estádio do Palmeiras, se é no estádio de São Paulo, aonde acontece o jogo é muito equilibrado. Então a gente está preparado para isso. Com ou
Oscar entre os titulares, o São Paulo pode repetir a escalação do último jogo contra o Novo Horizontino pelas quartas de final. Já o Palmeiras deve ter mudanças no time. Gustavo Gomes e Piquerez, recuperados de suas lesões, podem começar jogando. E ele, o tão aguardado camisa 9, Vitor Roque, diz estar pronto para estrear logo no Clássico. Vinha jogando, vinha treinando e pouco a pouco vai entrando no ritmo aqui também. E sobre jogar, só depende do Abel. Já aprendi um pouco já sobre a formação, como que ele gosta de jogar. E tenho certeza que vou aprender muito mais com ele. Além do otimismo pela chegada do reforço, o Verdão tem encontrado o seu melhor futebol. Já são 9 jogos sem perder. Mas um clássico como esse não respeita os limites de momentos ou retrospectos. O choque rei é imensurável. Ai, André, já estamos aqui em pé, claro, porque a gente quer essa análise sua agora dos times, do lado tático. Já tá aqui o nosso campinho. Olha eles aí. Só pra falar que bateu uma saudade, porque o Palmeiras e o CT, né, o Centro de Treinamento do Palmeiras de São Paulo, ficam tão pertinhos. Eu lembro, fazia passagem aqui, aí mudava, fazia passagem lá, entrava de um lado pro outro. Espetáculo, né? Jornalista. A Gabi, o Dudu tava cantando aqui, perguntando se ela fez a passagem ali em cima do muro, né? Que a gente fala justamente sobre isso também, né? Jogador que sai de São Paulo pra Palmeiras, de Palmeiras pra São Paulo, só pular o muro. Deixa a gente espiar, tentava espiar alguma coisa. Lembra do caso do drone que teve também? Os apartamentos que tem próximo. Cara, tem toda essa questão e tudo. Enfim, gente, mas vamos pro jogo. Vamos aqui pro jogo, porque tem muita gente boa nesses dois times e que podem fazer a diferença aí, cara, nesse jogo de hoje, né? Nesse jogo da próxima segunda-feira, que vai ser realizado lá no Allianz Parque. Não tem camisa 9 aí não, hein? Não tem camisa 9 aqui, né? Nenhum dos dois lados. Se bem que o Caleri é o 9 de São Paulo, né? Mas não usa 9. Bom, vou falar primeiro então do São Paulo, tá? Porque o São Paulo mudou de esquema, né? O primeiro jogo entre eles na temporada, o São Paulo foi pra não perder o jogo diante, né, do Palmeiras. E conseguiu esse objetivo. Só que hoje tem que vencer o jogo pra poder se classificar aí diante do Palmeiras. E aí, o técnico Zubeldia vai provavelmente, ir com os 3 zagueiros, né? 3 zagueiros polêmicos aí durante a semana também, né? Mas o Zubeldia deve trazer aí essa linha de zaga com Alan Franco, Ferrarese e Arboleda, né? É um padrão que ele vem tentando colocar depois que o quarteto mágico não conseguiu encaixar lá na frente, ficou muito exposto o meio-campo do São Paulo e também a zaga, então acabou tendo problemas aí, né, na sua escalação, então mudou para tentar dar mais conforto e segurança defensiva para os seus jogadores. E aí a gente vem para frente do time do São Paulo, que tem, por exemplo, um Oscar, que, né, falou ali da questão do gramado sintético, que nunca teria jogado, e de fato, no jogo que ele fez, né, na fase de grupos do Paulista, ele não pegou na bola, né, dentro do jogo aí diante do Palmeiras. E aí a gente tem, que para mim, no time do São Paulo pode ser o fator decisivo. Lucas Moura jogando aqui, né, aberto, junto com o Caleri na frente. É quem tá vivendo um grande momento nesse time do São Paulo, é a referência técnica desse time do São Paulo, então a gente tem aí, né, bons jogadores. O Alisson também é outro bom jogador desse meio de campo, o Marco Antônio compondo aqui. A gente tem que ver os laterais, né, o Enzo e o Cédric. O Cédric é a minha dúvida maior, né, nesse time do São Paulo, se ainda tem as condições, se tá 100% preparado. Enfim, é um desafio grande para esse São Paulo. Do outro lado, agora eu quero ver. O lado do Verdão, o lado que não está com o seu camisa 9 aqui de titular para mim, tá? Eu acho que o Vitor Roque não começa jogando, acho que até por uma questão de grupo mesmo. Por mais que seja aí, talvez, o principal reforço da temporada, eu acho que se ele passar na frente já como titular numa semifinal, eu acho que o Abel perde ali um pouquinho da questão do grupo. Então eu acho que ele pode aí começar com o Flaco Lopes. Preparo físico ele tem, inclusive, trabalhou durante a semana. Exato. Então acho que ele começa com o Flaco Lopes aqui, né, na sua escalação titular. Abel que vem jogando, né, com 3 jogadores na frente, Facundo, Flaco e o Estevão. E aí eu vou falar do outro lado. Esse garoto é especial, Kalinka. Camisa número 41 aqui do Palmeiras, ele tem um talento gigantesco. Decidiu, a gente falou aqui, contra o São Bernardo, vai ser um jogo difícil. O São Bernardo fez a segunda melhor campanha. O Estevão falou, deixa eu pôr no bolso esse jogo. E de fato pôs no bolso, fez um jogão de bola. Mas o Palmeiras também tem outros jogadores que podem aí decidir, como por exemplo o Rafael Veiga. A gente viu ali, né, que ele quando começou a perder pênalti, perdeu vários, mas com bola rolando, eu acho que é uma injustiça ele não ter sido convocado para a seleção brasileira, Kalinka. Tem números espetaculares na temporada, nas últimas temporadas, e o Palmeiras fez uma dupla legal aqui com o Richard Rios e Emiliano Martins. Emiliano chegou esse ano aqui para o time do Palmeiras, botou o Aníbal no banco, colocou também outros jogadores, né, aí no banco, e a volta também do Piquerez é muito importante, e o Gustavo Gomes é um líder dentro desse elenco, então de fato vai ser um jogo interessantíssimo no Allianz Parque. Eu sei que você vai me perguntar,
Ai. Quem vai passar? Quanto vai ser? 2-1 pro time do Palmeiras, classifica o Verdão pra final. 2-1 pro Palmeiras? 2-1 Palmeiras, classifica o Verdão na semi do Campeonato Paulista. Vou falar agora sobre Lucas Evangelista. O meio-campista do Red Bull Bragantino vai ou não jogar no Palmeiras? Conversei com gente do Verdão e também do Red Bull para entender a situação. Só para explicar, o jogador havia sido comprado pelo Palmeiras por 4 milhões de euros, mas houve um problema nos exames médicos. A primeira bateria de exames apresentou uma pequena alteração. Conversei com uma pessoa do Red Bull Bragantino que esteve com o Lucas Evangelista nessa sexta-feira. Essa pessoa ouviu do Lucas que ele está absolutamente tranquilo e de que o negócio vai acontecer, até porque a situação é facilmente solucionável. Vai haver uma segunda bateria de exames para que o Lucas Evangelista possa mostrar aos médicos do Palmeiras que tem condições de se transferir para o clube. 4 milhões de euros é o valor do negócio. Já o Red Bull Bragantino, ou melhor, o Palmeiras responde da seguinte maneira, a negociação, abre aspas, a transferência com o Red Bull Bragantino está fechada. E o Palmeiras segue otimista em concretizar a contratação do jogador. Vale a lembrança de que, ainda que o Evangelista não seja mais comprado pelo Palmeiras, a ida do Fabinho para o Red Bull Bragantino está garantida, operação de 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Amigos, como vimos anteriormente ontem, além da apresentação oficial do nosso novo camisa 9 Vitor Roque, também ocorreu uma importante atualização nos números oficiais de alguns jogadores, azar de alguns torcedores que já haviam comprado a camisa do Paulinho com o número 7 e agora o jogador se tornou o nosso novo camisa 10, eu de fato gostei muito desta mudança. Na questão do número 10, ao meu ver dos jogadores remanescentes apenas Estevão e Rafael Veiga mereciam usá-la, mas o Veiga já disse que não troca o número 23 por nada, pois foi a camisa na qual ele fez toda a sua história no Verdão e há toda uma superstição por trás deste número. Já o Estevão sem dúvidas nenhuma é o craque do time, sempre foi o nosso camisa 10 nas equipes de base, mas o fato do jogador ir para o Chelsea daqui 3 meses pesa muito na questão do marketing, pois a camisa 10 sempre tende a ser a mais vendida nas lojas oficiais, e haveria um risco de torcedores comprarem menos por saber que daqui 4 meses o número 10 será de algum outro atleta. Por conta disso acredito que a número 10 indo pro Paulinho foi algo muito bom, já que o jogador é simplesmente a segunda contratação mais cara da nossa história. É habituado a atuar com a 10 nos tempos de Atlético Mineiro e o principal, não sente a pressão, pelo contrário, acredito que a camisa 10 trará mais responsabilidade para o jogador dentro de campo, sem contar que se iniciar os primeiros jogos fazendo gols, pode ter certeza que a camisa do Paulinho será uma das mais vendidas nas lojas do Verdão. Por fim, o Felipe Anderson herdou a camisa 7, histórica camisa que já foi de Edmundo, Julinho Botelho, Edu Bala, Paulo Nunes, Dudu, entre outros. Sempre houve uma certa mística com este número, mas também é o número que o Felipe jogou na Lazio por diversos anos. Esperamos que com o novo número também volte o bom futebol do jogador que no último ano ficou devendo muito, a ponto de sair vaiado de campo pela torcida em algumas ocasiões, e sabemos que o potencial do jogador é enorme. Lembrando que ele era o camisa 10 do Santos nos tempos de Neymar, já foi jogador de seleção e era um dos melhores jogadores da Lazio até 2023, inclusive sendo cotado a ir para a poderosa Juventus da Itália no ano passado, ou seja, sempre foi um grande jogador e não é possível que tenha desaprendido a jogar bola de um ano para o outro. Esperamos que tenha sido apenas uma demora em sua adaptação no futebol brasileiro e que em 2025 ele entre atuando de uma forma diferente. Lembrando que o jogador se recuperou de lesão e já está disponível para jogar, eu de fato nem ousaria imaginar o jogador sendo titular, mas acredito que será uma das opções a entrar em campo no segundo tempo no jogo de segunda e novamente teremos chance de analisar se o jogador está com uma mentalidade e um futebol diferente ou se continua o mesmo sonolento do ano passado. Fato é que o Verdão está com um time bem mais forte que o do ano passado e isto já muda muito o clima da nossa torcida, que até um mês atrás estava extremamente desanimada com o desempenho e o futuro do Verdão, e agora já voltou a imaginar o time brigando por todos os títulos. Espero que a própria presidente Leila tenha visto isso, que na verdade não é questão de machismo nem nada do tipo, o que o torcedor quer é apenas um Palmeiras forte brigando por título. Tanto que após a contratação do Vitor Roque, boa parte da torcida vem rasgando elogios à presidente, sem contar em seu pronunciamento impecável na tarde de ontem sobre a questão do Luigi. É isto que nós palmeirenses esperamos da nossa presidente e que ela continue neste caminho defendendo nossa instituição e nossos atletas incondicionalmente. Por enquanto foi isso, imensa torcida palestrina. Caso tenha gostado do conteúdo de hoje,
Peço que deixe seu like e se inscreva em nosso canal Palmeiras hoje. Um ótimo sábado a todos nós.